Senhor, neste dia nós queremos Te adorar, Te engrandecer, Te glorificar, Te exaltar, ó Deus, porque acima de todas as coisas, ó Pai, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso, Tu és Senhor de todas as coisas, Pai, diante de todas as lutas, as provas, as tribulações, as adversidades que se erguem, que se levantam, o Senhor permanece Deus, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece Deus de maravilhas, Deus de milagres, o Senhor permanece sendo o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, aquele que não perdeu o controle, aquele que está acima de tudo, aquele que controla e governa os céus e a terra. Oh Espírito Santo de Deus, esta noite, Pai, nós queremos orar a Ti, Senhor, orar a Ti, ó Pai, porque sabemos que as respostas vêm de Ti, porque sabemos, ó Senhor da glória, que a segurança está em Ti, que a provisão procede de Ti, que o conforto vem de Ti. Oh Espírito de santidade, Deus de Israel, nós abrimos este culto orando, Deus, por cada família que está em casa agora no seu lar, por cada homem e mulher que não pode estar em casa porque está trabalhando, porque está lutando pelo sustento da sua família, da sua casa, do seu lar, por cada um, Senhor, que neste momento ouve esta palavra, esta oração. Nós te clamamos, Senhor da glória, visita cada um, visita cada família, cada lar, cada casa, Senhor. Oh Espírito Santo, manifesta a Tua glória no seio das famílias, manifesta a Tua glória, Senhor, em cada família, em cada casa, em cada casamento, em cada lar, Senhor, que esses tempos, ó Deus, sejam tempos de restauração do altar na família, de restauração da adoração familiar, de restauração da família como igreja de Cristo, de restauração da família como lugar de adoração, de manifestação da glória e de testemunho da presença de Cristo. Oh Espírito Santo, nós te louvamos, ó Pai, te clamamos, fala conosco esta noite. Espírito Santo, fala com a Tua igreja, perdoa nossas falhas, Pai, porque somos falhos, perdoa nossos pecados, perdoa, Deus, tudo aquilo que não é agradável ao Teu Espírito, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, Senhor, nas nossas posturas, ó Deus, como esposo, como marido, como pai, como esposa, como mulher, como filha, nas nossas posturas, ó Deus, como cidadão, Senhor, na nossa postura como servo de Deus. Nos ensina, Pai, a andar firmemente na Tua palavra, que esses dias, Senhor, nos quais eu creio que não abalarão a Tua igreja, mas que trarão a Tua igreja para uma santificação, para uma consagração, para uma busca no Teu altar e na Tua presença. Oh, aleluia! Faz assim, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos esta noite trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Sabemos que estamos vivendo um tempo em que muitas vezes nem as pessoas sabem identificar que tempo é este, que época é essa, o que tem acontecido com o mundo. Será que isso é Deus que está fazendo, ou é obra do diabo? Será que isto está previsto na palavra? Será que a palavra de Deus fala sobre este tempo, sobre esta época, sobre o que está acontecendo?
Ou será que escapuliu a palavra? Ou será que Deus não lembrou desse tempo ou dessa época? Não, amados. Como eu tenho dito todas as vezes que eu tenho falado, Deus permanece no controle. Aleluia! Deus permanece no controle. Confia no Senhor, porque a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos responde, a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos provê, a palavra de Deus, ela nos dá segurança em tempos de tribulação. Aleluia! E eu quero justamente falar com você sobre o tempo que estamos vivendo. Que tempo é esse? Será que estamos vivendo a grande tribulação? Seria isso o princípio das dores? Será que Jesus está voltando? Podemos dizer? O que a Bíblia Sagrada diz a respeito? Será que isso está ocorrendo porque a igreja está em pecado? Ou será que isso está ocorrendo por causa do pecado da humanidade? O que é que tem trazido esses tempos sobre a humanidade? O que tem trazido esses tempos sobre as nossas famílias, sobre a sociedade que nos cerca? Amados, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E se há um tempo que não passa e é sempre pertinente, é o tempo de se buscar a palavra de Deus, é o tempo de meditar na palavra de Deus, é o tempo de mergulhar nas sagradas escrituras. Talvez você está na sua casa, sem trabalhar ou sem estudar, nesses dias em que Deus permitiu uma folga para você. Amados, mergulhe nas sagradas escrituras, mergulhe na palavra. Não fique murmurando contra o tempo, não fique reclamando de Deus, não fique dizendo: será que Deus não está vendo? As igrejas estão fechadas, os templos não podem ser abertos. Será que Deus está vendo todas as coisas? E os templos não estão fechados porque o presidente quer, ou porque os governadores determinaram, ou porque os prefeitos assim disseram. Mas eles estão fechados porque Deus assim permitiu, porque a igreja é do Senhor, e ninguém pode tocar na igreja do Senhor sem que Deus permita. Aleluia! Aleluia. Portanto, saiba de uma coisa: busquemos resposta na palavra. A palavra de Deus, ela é muito clara sobre o tempo que temos vivido. E eu quero ler com você a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Eu vou aguardar você aí, talvez ainda não pegou a sua Bíblia em casa, talvez ainda não pegou as Sagradas Escrituras, não reuniu a família. Reúne a família aí. Pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê a Bíblia com a sua família. Diz assim a palavra de Deus, segundo Timóteo 3, verso 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Algumas traduções dizem assim: virão tempos difíceis. E eu creio claramente, irmãos, que esses tempos difíceis são os tempos que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos passando agora. A igreja está exatamente no meio desse tempo, ao qual a Bíblia diz que serão tempos difíceis, tempos trabalhosos, que não há nada fácil, irmãos. Às vezes, no meio de todas esses questionamentos, existem as pessoas que acham que tudo é fácil de decidir, tudo é fácil de fazer,
tudo é fácil de realizar, mas quando eles não têm em si a responsabilidade da ação, a responsabilidade da decisão, amados, são tempos difíceis. Os governantes, a ciência está perdida, não sabem o que fazer. Médicos em uma nação dizem uma coisa, enquanto outros em outra dizem outra coisa. Governantes de um estado falam uma coisa, enquanto governantes de outro estado falam outra. Estamos vivendo tempos difíceis, não é nada fácil, e isso requer da igreja oração, isso requer da igreja passar tempo com Deus. Talvez você está no YouTube ouvindo todos os pregadores que existem. Ouça o seu pastor, o pastor da sua igreja. Ouça os homens de Deus. Mas amado, não faça isso sem passar um tempo no seu quarto, ou na sua sala, na sua esposa, com seus filhos, ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus. Porque se você quer uma atitude correta para se fazer em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de adversidade, em tempos de luta, seja eles quais forem, sejam eles no seu lar, no seu casamento, na sua família, tempos difíceis são lidados debaixo da voz do Espírito Santo. A forma de lidar com tempos difíceis é, em primeiro lugar, ouvindo a voz do Espírito Santo. Nesse tempo a gente vê muita gente falando muita coisa, profetizando e falando muita coisa, para que a gente esteja bem orientado, não esteja perdido diante de tantas vozes. Nossos ouvidos devem estar atentos à palavra, devem estar atentos às sagradas escrituras, deve estar atento ao que a Bíblia Sagrada diz a respeito, porque o discernimento do Espírito ele vem através da palavra. Nós devemos estar atentos a ouvir a voz do Espírito. Oh, aleluia! E Deus quer ensinar a sua igreja a ouvir a sua voz. Deus quer ensinar a sua família a ouvir a sua voz, a estar com Deus ouvindo a sua voz. Sabe, porém, isto que nos últimos dias virão tempos difíceis, e ele descreve esse tempo. Ele diz: nesse tempo os homens serão amantes de si mesmos, serão avarentos. Sabe, irmãos, amantes de si mesmos. Eu vejo hoje as pessoas correndo para dentro de casa, e elas dizem que é por amor, por causa, com alvo de não contagiar outras pessoas. Assim elas querem. Esses dias mesmo eu ouvi alguém dizer que precisamos ficar dentro de casa por amor ao próximo, para que outras pessoas não sejam contagiadas. Mas eu vejo nisso, irmão, uma grande hipocrisia da sociedade, porque todos os dias na nossa cidade, todos os dias no estado do Ceará, 10 pessoas são assassinadas. Todos os dias 200 pessoas no Brasil pegam tuberculose. São 6 mil ao mês, são 70 mil ao ano, quase 80 mil pessoas. Muitas dessas pessoas morrem, porque mesmo tendo tratamento, muitas delas não têm acesso ao tratamento. E onde está o clamor social por essas vidas que estão morrendo de câncer, por esses jovens que estão morrendo assassinados? Onde está o amor aí? A sociedade diz que está ficando dentro de casa por amor ao próximo, para não contagiar pessoas com o coronavírus. Mas na verdade, amados, o que há é medo. Medo de que a doença chegue assim. Não há preocupação real com o próximo, porque se tivéssemos uma sociedade preocupada em amar o próximo,
Nós estaríamos preocupados com a quantidade de pessoas que morrem de fome, próximos de nós. Nós estaríamos preocupados com a quantidade de jovens que são assassinados próximos de nós. Nós teríamos mais gente propagando o Evangelho. As vidas que estão aí fora, que estão morrendo todos os dias, não de coronavírus, mas porque são assassinadas pelo tráfico, pelas facções, pela marginalidade, e são levadas ao inferno. E elas passam por uma morte que o coronavírus não pode levar. O coronavírus não pode levar ninguém à morte eterna, mas o pecado sim. O coronavírus se combate talvez ficando dentro de casa. E como eu gostaria que isso fosse motivado realmente por amor, mas a maioria das pessoas não está nisso por amor, está nisso por medo. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não se move por medo, ela não caminha por medo, ela não anda por medo. A palavra de Deus nos ensina, por mais de 360 vezes, está escrito na palavra de Deus: não temas, não temas, não temas. Em tempos difíceis, que a Bíblia diz que são os últimos dias, e aí eu quero colocar para você o tempo que estamos vivendo. O tempo que estamos vivendo é este aqui, que a Bíblia diz que é chamado de os últimos dias. E eu não quero dizer aqui para você que você é para sair da sua casa, que você não é para ter a prudência de usar o álcool em gel, de lavar as mãos. Isso é repetido todos os dias aí, 24 horas na TV. Mas eu quero nos levar a meditar, a ter consciência de que quando passar esses dias de coronavírus, em que todo mundo entrou dentro de casa por amor, nós possamos tomar realmente atitudes de amor em direção a pessoas que também estão morrendo, mas não de coronavírus, de câncer, de dengue, que estão morrendo de malária. Você sabia, a mídia não fala sobre isso, mas milhares de pessoas são acometidas de malária no Brasil. Eu vi esses dias o secretário de saúde, ou foi o ministro da saúde, ele dizendo que são em torno de 200.000 casos, 200.000 casos de malária no Brasil. E muitas dessas pessoas morrem. Muitas dessas pessoas morrem, porque são ribeirinhos na Amazônia, porque estão em locais distantes, não têm acesso. Mas a gente não vê um clamor social por isso. Então eu acho que não é uma acusação, mas é algo para a gente meditar, para a gente meditar e pensar. A Bíblia nos chama para discernir os tempos. Ele diz: haverão homens amantes de si mesmos, avarentos. Nós temos líderes que estão mais preocupados com o recebimento das verbas que vão receber, do que realmente com as pessoas, do que realmente com as vidas que estão morrendo. Homens, a Bíblia diz que haverão homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos. Irmãos, pessoas que mesmo em tempos difíceis não buscam a Deus. A gente costuma falar de pessoas que nas horas difíceis elas buscam a Deus, mas amado, soberbo, mesmo na hora difícil, mesmo nos tempos difíceis, ele não busca o Senhor, ele não busca a presença de Deus, ele acha-se independente, ele não precisa de Deus, ele não busca o Senhor.
Este é o soberbo. A Bíblia diz que haverão homens blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Pessoas que têm dificuldade de se reconciliar, de perdoar e de pedir perdão, de reconhecer seus erros e voltar atrás. Pessoas irreconciliáveis. A Bíblia diz que nos últimos dias haverão caluniadores, pessoas incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites, dos prazeres carnais, do que amigos de Deus. O coronavírus é uma enfermidade que foi apontada na China, o princípio das suas ações, ainda no final do ano passado. Há pouco tempo nós estávamos no Brasil, comemorando o carnaval. O brasileiro farreando, bebendo, se prostituindo. E não havia preocupação com o coronavírus. Eles arriscaram pegar o coronavírus, mas não abriram mão do carnaval. É impressionante, mas não abriram mão do carnaval. Por isso que eu digo que nós vivemos um tempo de um mundo hipócrita, porque o carnaval foi aberto, recebemos diversos estrangeiros de vários países que já estavam com a epidemia declarada, mas o carnaval não fechou, não parou, a mídia não fez nada em relação ao carnaval. E depois do carnaval iniciou-se todo o processo de coronavírus no Brasil. Pouco tempo depois. E a palavra de Deus fala desses homens que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles têm até a aparência de piedade, mas negaram a eficácia da piedade. A Bíblia diz assim: destes afasta-te, porque entre estes estão os que entram pelas casas e levam cativas mulheres carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Amados, Timóteo, a carta de Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele esclarece este tempo. O tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia chama de os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E a Bíblia declara que haverão esse tipo de homens. Não dizemos que estamos nos últimos dias só por causa da ação de um vírus que está tomando todo o mundo, não é só por causa dessa pandemia, não, mas é por todas essas características que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo descreve o homem de hoje. Ele deixa claro: amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, rebeldes, desobedientes aos pais, ingratos. Irmão, ingratidão é uma característica de uma natureza caída, de homens maus, de homens que não andam na presença de Deus. A Bíblia fala que serão traidores, obstinados, orgulhosos. Amados, são os tempos que nós estamos vivendo, são os últimos dias, e a gente vê isso todo dia. O apóstolo Paulo aqui, ele deixa
claro os tempos que estamos vivendo. Mas existe um outro texto que deixa ainda, que especifica o tempo que estamos vivendo. E é Lucas 21, do 8 ao 11. Eu, inclusive, você pode achar lá no meu canal do YouTube, eu falei sobre esse texto também. Lucas 21, a partir do versículo 8, diz assim: ele então respondeu: cuidado, para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E chegou o tempo, não os sigais, quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras. A Bíblia diz assim: não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências, epidemias, pandemias. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu. E ele diz assim, não vos assusteis, porque este tempo é necessário que aconteça. Irmãos, a igreja, nós podemos estar em casa, porque estamos juntos a um clamor social, estamos juntos ao combate desse contágio. Mas a igreja não pode estar em casa assustada, com medo, porque a palavra de Deus é clara quando diz: não vos assusteis, não temeis, porque é necessário que aconteçam essas coisas, é necessário que venham essas coisas, mas ainda não é o fim. Como assim, pastor? Não é o fim, o mundo não está acabando. Quantas pessoas você tem ouvido falar isso, talvez na sua rua, na sua vizinhança, na sua família? O mundo está acabando. Não, ainda não é o fim. Ainda há coisas a acontecer que a Bíblia fala. O tempo que nós estamos vivendo ainda não é o tempo chamado de a grande tribulação. O tempo que nós estamos vivendo chama-se o princípio das dores. Ah, pastor, eu pensei que fosse já a grande tribulação. Não, meu amado. A Bíblia Sagrada chama este tempo de o princípio das dores. Está em Mateus, capítulo de número 24. Ele chama de o princípio das dores. Aleluia. Mas não é a grande tribulação. Amados, a grande tribulação, eu vou ler alguns textos para vocês sobre ela. Mas a grande tribulação, ela sobrevirá sobre a terra no período do governo do anticristo. No período em que o anticristo estará governando, durante os 7 anos em que o anticristo estará governando a terra. Neste tempo, a igreja já terá sido arrebatada. Aleluia! E isso, irmãos, é para nós motivo de alegria. Aleluia! Não de espanto, não de medo, não de temor. A igreja deve estar vibrante, a igreja deve estar alegre. Ah, pastor, mas há pessoas morrendo. Não, claro que vamos nos entristecer. A Bíblia diz: chorai com os que choram, mas alegrai-vos com os que se alegram. Amados, a palavra de Deus fala que a vinda do Senhor está próxima, que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Logo o Senhor chamará o seu povo. A igreja precisa estar atenta, vigilante, preparada para a volta do Senhor. Não é tempo de murmurar, de reclamar,
de desistir, de desanimar, de retroceder, de voltar atrás. Não, é tempo de firmar os passos em Cristo Jesus, é tempo de firmar os passos na palavra, é tempo de dobrar joelho em oração, é tempo de jejuar na presença do Pai, é tempo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, é tempo de mergulhar na palavra, é tempo de arrepender-se, pedir perdão por tudo aquilo que ainda lhe afasta do Senhor, para que haja metanoia, para que haja transformação, para que haja mudança de vida completa em você. Filho, se você conhece a palavra, se você entende a palavra, é tempo de você voltar-se para Jesus, é tempo de você voltar-se para Deus. Se você está lá fora no mundo, aonde você abandonou a sua esposa, volte para a sua casa. Você abandonou o seu marido, volte para o seu lar. Os últimos dias ainda não é o fim, porque nós estamos no tempo da graça ainda. Oh, aleluia! Isso quer dizer que você ainda pode voltar-se para Deus. Isso quer dizer que você ainda pode voltar-se para Cristo. Isso quer dizer que ainda há possibilidade de salvação, de arrependimento, ainda há possibilidade de transformação da sua vida. Volte-se para o Senhor. Não devemos estar assustados com o coronavírus, não. É só mais um sinal. É só mais um sinal de que Jesus está voltando, aleluia. É só mais um sinal forte, um sinal poderoso, onde o Senhor mostra que as nações ainda estão debaixo do seu controle, que Ele ainda é Deus e governa todas as coisas, e faz o que quer, do jeito que quer, e não há império tão poderoso que seja maior do que a vontade de Deus. Então entenda uma coisa: esta obra não é do diabo, não, é obra de Deus. Não é o diabo, não, é obra de Deus. É Deus, filho, amando você e dizendo: filho, volta-te para mim. É Deus amando você e dizendo: filho, volta-te para a tua família, para a tua casa, para o teu lar, para o teu casamento, para os teus filhos. Sai deste mundo de prostituição, abandona esta amante, abandona este pecado, essa sujeira, esta imundície, dobra o teu coração, abandona toda a corrupção, abandona tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é iníquo, tudo aquilo que é injusto, e volta-te para o Senhor. Abandona esta mulher adúltera e prostituta, abandona este homem adúltero e prostituto, abandona este pecado sujo e corrupto, e volte-se para Jesus, volte-se para a palavra viva de Deus, porque Deus está chamando você. Os últimos dias, irmãos, é a misericórdia de Deus. Os últimos dias é a longanimidade de Deus. Sabe, nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. É o tempo da longanimidade. A taça da ira de Deus está se enchendo. Ela está quase no limite. Ela falta pouco, sabe? Ali o que está faltando ainda para encher a taça da ira de Deus, para que ela transborde. Ela vai transbordar em um tempo chamado a grande tribulação. Neste tempo chamado a grande tribulação, a igreja não estará mais aqui, a igreja será arrebatada antes deste tempo, aleluia. Portanto, volte-se para Deus. Se você tem vivido um cristianismo superficial, onde você acha normal mentir, onde você acha normal a pornografia, onde você acha normal o adultério, onde você acha normal brincar com o pecado,
onde você acha normal a impureza, a maledicência, a rebelião, a soberba, o orgulho, a divisão, a insubmissão, onde você acha normal o pecado, a embriaguez, onde você acha normal os vícios, onde você acha normal estar prostrado diante da cocaína, do crack ou do dinheiro que te corrompe. Volte-se para Cristo, arrepende-se, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus, porque é tempo de angústia para as nações, como diz Lucas 21, mas é tempo de alegria para a igreja. Aleluia! É tempo de vigilância também para a igreja e para aqueles que estão afastados, desviados, caídos. É tempo de reerguer-se, de levantar. O Senhor te chama e diz: vem, filho meu. Aleluia! Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 10, que o Senhor nos livrará da ira vindoura. Aleluia! Por isso, irmão, não estamos ainda na grande tribulação. A grande tribulação é o tempo da manifestação da ira de Deus. Nós não estamos nesse tempo. Nós estamos no tempo da graça. Então ainda é tempo de você voltar-se para Jesus. Ainda é tempo de você reconciliar-se. Ainda é tempo de você se converter. Ainda é tempo de você viver o evangelho autêntico, bíblico. Ainda é tempo de você abandonar essa religiosidade em que você veste uma capa de religião, mas por dentro você está podre, sujo e longe do Senhor. É tempo da liderança, dos líderes abandonarem todo autoritarismo, controle, porque a igreja é do Senhor. Volte-se para Jesus, a igreja é de Cristo. Líderes amados, abandone a religiosidade e volte-se para o evangelho. Abandone toda a inverdade e volte-se para a verdade de Cristo. Aleluia. Amados, eu quero ler para você um texto que está em Sofonias, para que você entenda que ainda não estamos na grande tribulação. Talvez você diga: mas pastor, você não vê o que está acontecendo? Na Itália já morreram milhares, na Espanha outros milhares, em Portugal, na China, nos Estados Unidos. Será que não é a grande tribulação? Eu quero dizer para você, meu amado, eu vou ler um texto para você, para que você entenda. Diz assim a palavra de Deus: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, nem tampouco há de haver. Amados, a grande tribulação será um tempo tão terrível, que a Bíblia Sagrada diz que nunca houve um tempo como este, que nunca houve nem haverá um tempo como este. A taça da ira de Deus se derramará de forma terrível contra a humanidade corrupta, que rejeitou a Cristo, que rejeitou ao Senhor, que rejeitou o Evangelho, que não amou a Deus, que não temeu a Deus, que não temeu ao Senhor. Sofonias descreve este dia. Sofonias capítulo 1, verso 14 diz assim: o grande dia do Senhor está perto, perto está, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. O dia do Senhor é amargo,
Até o homem valente, corajoso, grande, vai clamar, meu irmão. Aquele dia será um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Angustiarei os homens que andarão como cegos, homens cegos que não sabem o que fazer, para onde ir, como andar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e sua carne como esterco. Nem sua prata, nem seu ouro os poderão livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra, uma destruição total e apressada. Esta é a grande tribulação. Todos os moradores da terra, aleluia. Neste tempo, a igreja não será mais moradora da terra. Neste tempo, a igreja terá sido arrebatada. Volte-se para Cristo, em nome de Jesus de Nazaré. Arrepende-te, humilha-te, volta-te para o Senhor, porque Ele é Deus. Dobra o joelho na tua casa e arrepende-te, pede perdão pelos teus pecados. Vai até a tua esposa, pede perdão a ela, para o teu marido. Abandona todo esse mundo de iniquidade e volte-se para Jesus. Depois, leia de novo esse texto para você entender. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Oh, aleluia. Está claro na sua palavra. Mas a Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, uma palavra muito clara em falar os que habitam na terra, os moradores da terra, os que estão na terra, porque ela repete tanto isso, irmãos, porque ela quer deixar claro que a igreja não estará mais nesse tempo. O que nós estamos vivendo hoje chama-se princípio das dores. É um preparo, é um despertar, é um chamado, é Deus dizendo: eu estou chegando, eu vou levar a minha igreja, o meu povo será arrebatado, o meu povo será levado, porque a taça da minha ira está se enchendo, e quando se encher, eu vou derramar sobre a terra toda a minha ira se derramará sobre toda a terra, sobre todos os moradores da terra. E a igreja não recebe a ira de Deus, porque Cristo recebeu a ira do Pai na cruz do Calvário, para que eu e você, para que todo aquele que é a igreja de Cristo, ou seja, aquele que confessou Jesus como seu Senhor e único Salvador, e crê que Ele ressuscitou dos mortos, ou seja, que Ele está vivo, que Jesus está vivo, estes que assim creem, a Bíblia diz que a ira do Senhor não virá sobre eles, porque foi sobre Cristo na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Cristo na cruz recebeu a ira que era para mim, que era para você, que era para todos, mas não foram todos que creram no que Cristo fez na cruz, não foram todos que decidiram ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Existem muitos irmãos que creem em Jesus,
que dizem: ah, eu creio em Jesus, mas que vivem como se Jesus não existisse. Da boca para fora eles creem em Deus, creem em Cristo, mas eles não têm tempo para buscar a palavra de Deus. Eles não dobram os seus joelhos para passar uma hora de oração. Eles não têm tempo para adorar o Senhor. Eles não têm tempo para buscar a Deus. Eles não priorizam a Deus em suas vidas. Eles não têm o temor do Senhor. A Bíblia fala desse povo, sobre este povo que rejeitou a Cristo, conforme está em João capítulo 3, 16, 17 e 18, que amaram mais a iniquidade do que a Deus, porque Deus te amou, Deus me amou. Mas existem homens que amaram mais a iniquidade, amaram mais os seus pecados do que a Deus, e esses homens, a Bíblia diz que já estão condenados. Amém? Eu quero deixar esta palavra para você, para que você medite no seu coração, e eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Entenda, ainda não é a grande tribulação, porque a igreja não estará na grande tribulação, mas são os princípios das dores, são os sinais que apontam para o arrebatamento da igreja do Senhor. Aleluia. Portanto, igreja do Senhor, não fique acuada dentro de casa, não. Você pode até ficar dentro de casa, mas erga suas mãos em oração, porque você é o exército do Senhor Deus vivo. No reino espiritual, você não pode estar preso dentro de uma casa. No reino espiritual, o governador não consegue te prender, o prefeito, o imperador, seja quem for. No reino espiritual você está livre em Cristo Jesus, para mergulhar na presença de Deus e guerrear nas regiões espirituais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quarta-feira teremos uma palavra de Deus na sua vida. Você pode olhar os nossos canais, né? MPC Fortaleza, MPC Álvaro N, canal do YouTube, você encontra lá PR Emanuel Feitosa, Pastor Emanuel Feitosa. Então você encontra lá. Nós iniciamos agora o canal, temos a mensagem de quarta-feira passada, vamos colocar a mensagem de hoje lá também no canal do YouTube, vamos colocar no Facebook da igreja MPC Álvaro N, e vamos quarta-feira trazer uma outra palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, para a glória do Senhor. Não desanime, tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue falar, eu só ouvi o teu gemido.